No programa de hoje, nós vamos falar dos avanços da medicina na área da dermatologia, ou seja, no que é que a medicina vem apresentando novidades importantes no tratamento de doenças de pele e de embelezamento do rosto e de outras partes do corpo com relação à pele. Para nos falar sobre essas novidades, estão aqui a meu convite duas médicas dermatologistas de muita capacidade, muita reputação, muita fama até. Estão aqui a doutora Jaqueline Simões Santana Pérez e a doutora Maria Aparecida Lobo. Como é da tradição do programa, você vai ter o privilégio de a qualquer momento entrar no ar pelos telefones, cujos números eu vou mencionar em seguida, para conversar de viva voz com a doutora Jaqueline e com a doutora Aparecida. A gente repara que algumas pessoas, elas têm curiosidade muito de saber de Botox e elas não imaginam, elas não têm a ideia real, o que é a toxina botulínica, né? Então, hoje, não precisa, assim, eu acho assim, é o procedimento mais realizado nas clínicas dermatológicas, é a aplicação da toxina botulínica, que é o Botox. Que é o Botox. Ele, hoje em dia, ele não vem com o intuito assim só de tratar a ruga, ele vem com o intuito de prevenir as rugas, porque as rugas, elas acontecem muito quando você franze muito determinado lugar, ele marca. Então, essas rugas dinâmicas são porque é muito franzido. Então, o que acontece? Quando você para de franzir, você para a evolução dessa ruga. Então, hoje a gente indica o Botox para pacientes jovens, às vezes a partir dos 28, 30 anos, com o intuito de nunca vir a formar a ruga. Então, se ela aplicar desde nova, ela nunca vai ter os pés de galinha, como a doutora explicou, né? Então, o ideal é sempre não ter medo. O Botox, quando bem realizado por uma pessoa capacitada, ele é tranquilo. Nós temos um ouvinte lá da cidade de Limeira, que certamente está nos acompanhando pela internet. É a Ana com quem nós conversamos agora. Bom dia, Ana. Bom dia, que prazer falar com você. Prazer é nosso também. Qual é a sua pergunta, Ana? Então, meu marido, ele tem essa psoríase. Eu queria saber se existe uma pomada mais adequada para amenizar um pouco essa irritação da pele. Oi, Ana, bom dia. Irritação na qual região que você falou? A psoríase? Ele tem assim nos olhos, partes íntimas. Ah, tá. Então, assim, realmente, assim, são pomadas de uso, assim, bastante cuidadoso, porque aí a gente não tem a camada córnea, muitas vezes. Então, tem que, claro, o tratamento é dermatológico em primeira instância, e são pomadas, a gente já tem pomadas especiais, né, que é tracolinos, pricolinos, que são pomadas que não têm corticosteroide, porque nessa região não deve ser usado corticosteroide, que é o normal em termos de pele. Doutora Jaqueline, quer acrescentar alguma coisa para a Ana? Não, é isso mesmo que a doutora falou. Então, assim, a primeira coisa, quando você tem um problema de pele ou qualquer outro problema de saúde hoje em dia, o mais importante é você ter um diagnóstico correto do que você tem. Então, assim, primeiro procurar saber, ter certeza do que tem, aí sim escolher o tratamento adequado, né? Então, primeiro é ter um diagnóstico, porque às vezes na mesma região, por exemplo, na região íntima, como ela falou, pode ser uma micose, pode ser uma alergia, mas aí o remédio só depois de ter o diagnóstico correto. Mas hoje os cremes estão os medicamentos em creme tem bastante resultado e sempre, como a doutora Aparecida lembrou, nessas áreas de pele fina, que são as dobras, axila, virilha e face, evitar o uso de pomadas com corticoides por tempo prolongado, porque pode dar atrofia da pele. Quando a gente fala de corticoide, nós estamos falando de cortisona, que tem efeitos colaterais que é muito bom, muito a gente perigosos, usa muito, né? A gente usa muito, mas com indicação. Então, para cada
problema de saúde, para cada local da pele, tem um tipo de potência de corticoide, porque varia muito, mas para o leigo, então, é melhor evitar nessas áreas de pele fina, né? Quando usado, não pode ser com muita Por frequência. muito tempo. Né? Doutora Jaqueline, como é que está, o que é que evoluiu no tratamento da acne? Tem muita gente, não apenas jovens, Sim. que tem muitas espinhas, né? Sim. O que evoluiu? Então, a acne, ela, hoje em dia, o que mudou muito na visão da acne, que hoje a gente vê a acne como um processo inflamatório. Ele não é antigamente usava-se muito antibiótico para acne e tal. Hoje ainda se usa, mas mais com um efeito anti-inflamatório, que foi visto que a acne ela tem um forte componente genético, até o processo de cicatriz. A gente vê que tem pacientes que evoluem com muita cicatriz, isso também é genético, tem uma parte genética para a evolução para cicatriz. E quanto mais precoce for o tratamento, você vai evitar a cicatriz no final, né? Então, hoje em dia a gente conta com o Rocutan, né, que é a isotretinoína, a gente usa muito, né, é um medicamento controlado, mas ele tem um resultado assim, é a menina dos olhos da gente no tratamento da acne, é a isotretinoína, porque se ele bem indicado, mas só que ele só pode ser prescrito por dermatologista, né? Tem um receituário especial, é um tratamento que leva em média de 6 a 8 meses e não pode engravidar de nenhum jeito quando é mulher, mas depois que acabar o tratamento está liberado, depois de 1 mês, 2 está liberado, é só durante o tratamento e ele conseguiu assim melhorar muito a evolução do quadro de acne, né? Doutora Aparecida, falando ainda da questão das espinhas, há espinhas que deixam verdadeiros buracos na pele. Tem gente que fica com o rosto todo cheio de buraco, né? Parece a superfície da lua. No que é que evoluiu o tratamento desse problema, se é que evoluiu? Então, só complementando um pouquinho o respaldo da doutora Jaqueline, uma boa coisa é que a farmácia de alto custo, então, que a saúde pública já nos fornece a isotretinoína, que é o Rocutan. Claro, os pacientes têm que, né, aqueles necessitados. Então, porque é um medicamento relativamente caro, hoje em dia até está bem mais barato do que antigamente era, é um tratamento realmente maravilhoso e hoje com o dermatologista é muito confiável e o resultado é 100% praticamente. Só que, então a gente assim prefere que o paciente venha assim que tem as primeiras lesões para evitar então as cicatrizes. Só que às vezes ele demora e as cicatrizes estão aí presentes. Então hoje há muito tipo de tratamento, onde o top é realmente o laser de CO2 fracionado, já falado aqui pela doutora Jaqueline. Por quê? Porque ele tem um resultado maravilhoso, em termos de excelente resultado, é rápido, hoje em dia não precisa ficar mais que 2 dias em casa. Você pode realmente ter um dia a dia normal, depois de 2 dias. Já não tem aquele estigma que ele doía muito, porque você faz anestésico, você pode dar um comprimidinho, você faz um jato frio na hora. Então, esse estigma também deve ser derrubado. Ele é um tratamento tranquilo. Você pode fazer na sexta-feira, que segunda-feira você já está. Agora, nós temos também os mais simples, né? Os peelings de ácido retinóico, até o peeling de cristal, como esteticista, se você for fazendo, vai acabando melhorando. Onde o top realmente hoje em dia você é usado para cicatrizes de acne, para cicatrizes cirúrgicas e para estria também. O CO2 é muito bom para essas 3 coisas. A senhora mencionou cicatrizes cirúrgicas, então aquelas cicatrizes grandes também estão sendo resolvidas agora, porque antigamente quem tinha uma cicatriz dessa ia conviver pro resto da vida, né? Não, simplesmente hoje com a cirurgia bariátrica, né? A gente tem muitas cirurgias grandes hoje, apesar que hoje já faz por vídeo e tudo mais, mas todos aqueles tipos de cicatrizes, os resultados são excelentes, como laser, tanto o laser de luz pulsada, assim, a luz pulsada, que é um tipo de laser, vamos dizer que uma luz polarizada também. Então, o resultado de cicatriz hoje, há necessidade de ser tratado o mais precoce possível, porque o resultado é excelente, traz bastante satisfação. Mais um ouvinte conosco é a Silvia, que liga do Jardim Aquários. Bom dia, Silvia. Bom dia, Roberto. Bom dia, doutora. Eu gostaria que ela falasse sobre rosácea e a falta de conhecimento dos doutores oculistas sobre a rosácea ocular. Muito obrigada. Bom dia, Silvia. A rosácea, ela é uma... O que é rosácea, para os ouvintes saberem? É
quando a pessoa tem uma inflamação no rosto. A gente antigamente chamava, até assim, era uma acne da mulher mais adulta, mas hoje não é esse nome, mas ele deixa o rosto vermelho, a base aumenta os vasinhos do rosto, a pessoa tem uma grande sensibilidade, a pele está sempre sensível, avermelhada, e podem aparecer pequenas espinhazinhas na área, né? E geralmente nas regiões malares. Isso é a rosácea. Perto da maçã do Não, rosto, maçã né? do rosto. Então Na aquela linguagem pessoa, popular. aquela pessoa, geralmente é uma pessoa de pele mais clara, né? Que você olha, ela está sempre com aquela região malar avermelhada. E o tratamento hoje, a gente usa muito os lasers, né? Então a gente tem as luzes pulsadas, que a gente tem uns comprimentos de ondas que são específicos para tratar a rosácea, a vermelhidão, né? Então melhora muito a vermelhidão e às vezes tira da crise, a pessoa fica meses sem ter recidiva. E a rosácea, como a Silvia falou, ela pode acometer o olho também. Então, mas hoje em dia os oftalmologistas estão muito cientes disso, porque às vezes no consultório eu já recebi paciente do oftalmologista, que ele fez o diagnóstico da paciente pelos olhos e pediu para procurar um dermatologista para tratar o rosto, que estava... Então, assim, mas o tratamento hoje é a luz pulsada, a gente tem medicamentos para tirar o vermelho. Nas crises, sempre o uso de antibiótico indicado pelo médico, né? Antibiótico oral. E até às vezes a isotretinoína em dose baixinha pode ajudar. E muito protetor solar e evitar, porque a luz do sol e as coisas estimulantes como cafeína, álcool, elas podem piorar, pimenta, podem piorar o quadro. Então a gente fala assim, evitar tudo que foi extremo de temperatura, coisas, né, mais excitantes. E eu ouço que, pela doutora Jaqueline, nem todos os oftalmologistas, ao contrário do que supôs a Silvia... Antigamente eles não... A gente que a senhora já recebeu um associava, cliente... mas eu admirei e eu perguntei quem era oftalmo na época, porque eu achei muito bacana de ele fazer o diagnóstico, porque, né, é mais comum na pele, mas ele sabia. Então, nem todos, viu, Silvia? Felizmente, nem todos os oftalmologistas estão desatentos. Não, a essa a medicina questão. Nossa brasileira, eu sempre Também elogio, tem uma é muito boa integração, né? É muito boa. Doutora Aparecida, voltando a falar de buracos na pele, eu estou me lembrando, por exemplo, peço até desculpas para dar um exemplo, mas é a maneira das ouvintes poderem entender do que eu estou falando. Eu me lembro de uma cantora muito conhecida, a Elba Ramalho. A Elba Ramalho tinha a pele toda esburacada. De repente ela apareceu com a pele lisinha. É o tal do peeling? É o peeling a laser, né? A maioria dos artistas fazem o peeling a laser porque o laser ele não modifica o semblante da pessoa, né? Como assim, às vezes uma cirurgia, assim. Então as pessoas vão realmente fazendo. E, às vezes não é na primeira sessão que realmente a gente pode tirar totalmente a cicatriz, mas nas sequenciais ela realmente é uma pele que fica muito rejuvenescida. E não muda o semblante, a pessoa só fica mais bonita, mais rejuvenescida, a pele uma textura muito suave, né? Então, por isso que é muito usado. O peeling, assim, a gente tem vários tipos de peeling, né? Quando você fala peeling, quer dizer descamar a pele da pessoa. Você pode descamar de uma maneira bem fininha, que é o peeling tradicional, que faz geralmente assim a cada 15 dias, que daí ele vai fazer um resultado pela quantidade de sessões. Ou você pode fazer um peeling bem forte. Até hoje não existe... Aí é definitivo? Sim, até hoje não tem nenhum tratamento que remodele, que proporcione tanta quantidade de colágeno, de remodelamento de colágeno, como o peeling profundo de fenol, né? É um peeling antigo, que na época lá das atrizes de Hollywood antigas, ele já era feito, só que o problema do fenol é a recuperação. A pele fica bem feia, por 8 dias a pessoa tem que ficar dentro de casa. E, às vezes, ela pode ficar com a pele mais clara do que o normal. Mas é um peeling também, só que a gente chama de peeling profundo. Então, tem desde os mais superficiais, e esse para cicatriz de acne, nesses buracos, assim, é o único que atinge a camada mais profunda mesmo. Doutora Aparecida, muitas pessoas, se eu não estiver equivocado, mulheres principalmente, têm manchas escuras no rosto. Sim. Conhecidas na linguagem popular como panos, né? Ah, fulana tem pano.
Se eu não estiver equivocado, isso tem outro nome técnico, parece é melasma? Isso, está equivocado. Porque são dois diagnósticos completamente diferentes. O pano que se fala é mais aquelas manchas brancas, que são micoses. Eu pensei são que fosse micoses escura. que aparecem mais no braço e tudo mais. São realmente mais E assim. aquelas escuras? Isso, essas escuras são melasma. Então porque... a Jaqueline está me salvando. Porque Eu assim, sou como ela mineiro, fica escura. ela está me dizendo que lá em Minas Gerais... Lá em Minas Gerais... rosto, as mulheres antigas falavam pano. Lá em Minas Gerais, pano essa da mancha gravidez. escura é chamada de pano. Mas tá então, bom. doutora... Isso. Então, o melasma, para nós dermatologistas, ainda é um grande desafio. Então, é um dos grandes avanços aqui, realmente, que a gente pode falar, porque, primeiro, ela é de fundo hormonal. Então, é uma coisa que vem de dentro, então já causa uma certa dificuldade. Só que, então, hoje, ela é assim, desencadeada pelo sol, não é o sol totalmente que dá a mancha. E nós temos, então, tratamento de dentro para fora também, que são os antioxidantes, que hoje já se conhece bastante, a camada, então, que vai chegar até a melanina. Então, nós temos tratamento, os peelings, nós temos cremes que você pode usar durante o verão. Então, antigamente, não podiam usar creme no verão, porque eram os ácidos apenas, hoje não. É uma gama muito grande de clareadores, você pode estar constantemente usando clareadores, até incorporado no protetor solar. Você usa, então, as cápsulas também, que vieram facilitar bastante o tratamento. E, então, esses melasmas, que são de fundo hormonal, pode ser agravado com anticoncepcional, mas não são só dos anticoncepcionais e também da gravidez. Às vezes, quando é só da gravidez, você tem a gravidez, passado isso, ela desaparece. Mas a gravidez, às vezes, muitas vezes, é o start para você desenvolver esse melasma, que é devido ao hormônio masculino, só que é a atividade dele que está em ação. Não é em termos de quantidade, mas é um desafio, mas hoje já tem grandes resultados. Então, a gente pede para a pessoa que tenha, primeiro, tem que usar o protetor solar pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos no dia a dia, né? E o dermatologista hoje tem um arsenal muito grande para ter bons resultados com o tratamento. Doutora Jaqueline, calvície, esse drama principalmente dos homens, porque depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso à doutora Aparecida. Ela vai falar de queda de cabelo em mulheres. Mas primeiro eu quero falar da calvície masculina. Sim. Já surgiram aí remedinhos que passa para prevenir, para não ficar careca e acaba ficando. Sim. Houve algum avanço? Apareceu alguma coisa realmente eficaz ou não? Então, antes a gente usava bastante finasterida, né? Que era... Agora a gente tem diminuído um pouco o uso por conta das supostas síndromes pós-finasterida, né, que são reações tipo depressão, alteração de humor, que aparecem depois que a pessoa para o uso. Não foi comprovado até o momento se está realmente relacionado ou se é só uma coisa do momento que alguém está... Né, não foi provado ainda que é relacionado ao uso da finasterida, essa síndrome. Mas a gente tem diminuído a indicação da finasterida, que era um medicamento que tinha uma certa coisa. O que hoje em dia a mais novidade é o uso do minoxidil, que se usava só localizado, hoje em dia está se começando a usá-lo via oral. Tá? Então, assim, é a mais novidade. Como agora. É que chama? É um remédio que usava tópico antes. A gente não gosta de dar nome de remédio para não ter automedicação, né? Mas agora o mais moderno seria começar o uso é um minoxidil oral. Mas daí tem que ser feito com muito acompanhamento médico. Mas ele tem uma resposta boa. E evoluíram agora as aplicações, tem os lasers de baixa potência, aqueles capacetes de luz, de LED, eles têm uma certa função no tratamento. Os implantes melhoraram muito agora, então agora é feito fio a fio, né? Então a resposta estética é muito boa. Então tem-se tido avanços, mas a cura mesmo da calvície ainda não tem. Doutora Aparecida, eu já tinha antecipado a minha pergunta. Tem muita mulher preocupada, perdendo muito cabelo e tendo que recorrer à peruca.
Então, infelizmente, hoje realmente a gente tem no consultório muita procura de queda de cabelo. Então, tanto para masculino como feminino, a gente sempre procura assim, que tenha precocidade. Começou a notar realmente que tem uma queda de cabelo mais intensa, que você procure, porque daí a gente faz uma análise primeiro laboratorial, primeiro, claro, o exame clínico para saber, porque você tem a queda, voltando à queda mais feminina, muito androgenética, então padrão masculino. Então, o tratamento é totalmente outro. Às vezes, a pessoa que tem um ovário micropolicístico, que hoje é muito comum, porque também é hereditário e tem uma ação muito assim, grande da parte de estresse, que a gente nem vai falar, todas as doenças quase que nós falamos aqui, tem o start dela de estresse, então a qualidade de vida é muito importante. Então, nessas quedas, os medicamentos realmente são esses que a gente faz, mas a gente faz uma composição muito interessante, às vezes até manipulada, assim, por causa da personalizado cada queda de cabelo. Então, há necessidade do quanto antes, principalmente essas mulheres que têm essa queda mais na parte assim oval do centro do couro cabeludo, procure o quanto antes, porque quanto mais acentuada tiver, menos resultado vai ter. E hoje nós usamos essa técnica, além dos exames, que é tireoide, estresse, ferro também, que às vezes as pessoas, hoje muitas não comem carne, mas tem que ter uma reposição então, de B12, de zinco, de ferro, que são os principais elementos que faltam para queda de cabelo, e o tratamento de aplicação. Então, a gente começa logo com MMP, ou com laser, ou até mesoterapia, tratamento em loco, que dá grandes resultados, além da luz também, que a doutora Jaqueline falou. Então, o importante é saber qual a causa, se é uma causa só por estresse, se é uma doença, se vem dessa parte hormonal. Então, hoje em dia já tem essa esperança, embora a grande causa da calvície, assim, a gente ainda não tenha sabido, mas você retarda muito para a pessoa realmente fazer o implante, que também melhorou muito a parte de resultado também. Doutora Jaqueline, falar de uma coisa perigosa, o câncer de pele. Já sabemos aquelas orientações do excesso de sol, principalmente na época do verão. Mas eu quero falar o seguinte: surgiu alguma coisa que melhore a detecção do câncer de pele logo no começo para facilitar a cura? Principalmente do pior deles, o mais perigoso, perigosíssimo, que é o melanoma, né? Muita gente fala, câncer de pele não tem problema. Alguns são leves, mas o melanoma é dos piores cânceres que existem. Né? Melhorou alguma coisa para poder avisar o oncologista, o cirurgião plástico, para dizer, olha, isso aqui é o começo de um melanoma? Sim. Então, o melanoma, para quem não sabe, é aquele tumor que vem como uma pintinha, um sinalzinho escuro, na maioria das vezes pretinho, uma pintinha que a pessoa não tinha. Eu sempre falo isso, até geralmente os 20 anos é normal de aparecer as pintinhas pretas. Depois dessa idade, já não é. Então, e aquela pintinha que você tinha, igual da perna lá da Angélica, né, na coxa, aquela pinta também de nascença, se um dia ela mudar, começar a crescer, mudar, ficar diferente também, é um sinal que pode estar sendo um melanoma. E hoje em dia, o que mudou na detecção do melanoma foi a dermatoscopia, né, a imagem, que hoje a gente dispõe de aparelhos que veem em profundidade a pele. Então, a gente hoje, com esses aparelhos, a gente já tem uma noção melhor de que só o olhar, né? E fora o dermatoscópio, que é o que a gente usa no consultório, que é manual, existem os mapeamentos digitais, que alguns médicos têm um aparelho que eles aumentam a visão dessas pintas de 20 a 70 vezes. Então, ele consegue ver com alta definição. E a gente indica, geralmente, quando é uma pessoa que tem algum risco para câncer de pele, para o melanoma, que são as pessoas muito claras, que nunca se bronzeiam, que têm muitas pintas, ou que têm antecedente familiar de melanoma, a gente pede esse exame que chama mapeamento digital. Aqui em São José dos Campos, temos colegas, a doutora Elizabeth, que faz esse mapeamento, né? Então, elas ficam, às vezes, uma tarde inteira com uma pessoa, quando a pessoa tem muito... Outro dia eu recebi um mapeamento
no consultório, que eu tinha solicitado, a paciente tinha 170 sinais, né? Então, a profissional, a médica, ela avalia um por um desses 170, ela dá um número para cada um, dá uma foto da pinta, dá a foto no visual normal e depois dá a foto no dermatoscópico, né? No Photo Finder, que é o aparelho. Então, aquilo fica um livro e fica um documento para a pessoa das pintas. Aí, depois de qualquer tempo, depois de 1 ano, 3 meses, se ela suspeitar de alguma pinta, ela tem ali o documento. O formato, né? Sim, Muda então o isso é formato, maravilhoso. a Para cor. quem tem muita pinta, eu sempre indico. Então, se a pessoa tem dúvidas, tem muito medo do melanoma ou tem antecedente na família, chama mapeamento digital. Vale muito a pena fazer. Tá? E é isso. E outra coisa que mudou muito também foi o tratamento agora dos tumores. Hoje em dia, antes, assim, quando falava assim, o melanoma, tá com melanoma já a um grau avançado, era tipo uma sentença de morte. Hoje já não é assim, a gente tem ficado muito satisfeito, porque os medicamentos, os antineoplásicos, assim, eles agora, têm anticorpos monoclonais, né? Então, eles vão diretamente para eliminar aquela célula já cancerígena. É tratamento oncológico. Melhorou muito, então isso melhorou muito a sobrevida, né? Então hoje agora o melanoma tem mais esperança. Tá. Doutora Aparecida, uma coisa muito comum, a urticária, que coça muito, dá um vermelhidão na pele. Incomoda mesmo. Isso mudou alguma coisa no tratamento? Tem alguma novidade promissora? Não, em termos de tratamento, não, ainda são os antialérgicos. O que mudou foi o nosso questionamento, porque hoje, assim, 90% das urticárias que você pega no dia a dia do consultório são realmente devido a substâncias ou de medicamentos ou de corantes, que a nossa alimentação realmente assim está bastante, e né, inclui muito esses corantes aí, que o principal é a tartrazina, então todos aqui devem evitar as substâncias amarelas artificiais que levam e os produtos de limpeza. A gente pega muito produto de limpeza, porque como falam muito de doença, é dengue, é zika, febre amarela, então as pessoas querem limpar muito a casa. Então acaba tendo urticária, aquele inchaço no olho, a boca incha, né, devido a álcool, água sanitária, pinho-sol. Então é esse questionamento e com isso a gente leva um resultado melhor. Isso. O que é exatamente o preenchimento? De que maneira se faz isso? Então, o preenchimento é quando a pele já tem aqueles sulcos, né? Então, aquelas rugas que acontece, principalmente que eles falam aqueles bigode chinês, que é entre o nariz e a sulco da boca, e qualquer outro lugar que você tenha ruga. Então, o que melhorou nesse sentido? Então, o produto ainda continua o produto Gold, que a gente fala, o mais seguro é o ácido hialurônico, que tem várias marcas, né? E então, o que acontece? Hoje você não preenche só o suco, então você tem o que a gente chama de MD Codes, ou então harmonização facial, que você, além de preencher o suco com ácido hialurônico, qualquer ruguinhas de boca, esse bigode chinês, na área dos olhos, se está muito fundo também, você pode fazer um lift, então você dá um up na pessoa, então ela rejuvenesce. Então, isso mudou bastante, que são pontos novos, que a gente chama de MD Codes, ou então a harmonização facial, que você, além de fazer o preenchimento, só preencher a ruga e continuar a pessoa triste, caidinha na vertical, você dá um up na pessoa. Também é um procedimento dermatológico com cirurgião plástico, que é o ideal, porque ele conhece mais onde realmente necessita e a qualidade do produto, porque hoje realmente tem muitas marcas, né? E isso é fundamental que você faça uma marca com segurança, porque é uma coisa que você injeta na pessoa, então vai ter um acoplamento com a pele dela. É super importante a segurança além do resultado. Essa coisa do bigode chinês realmente é desagradável. Até aqui, ó. Passar dos anos, estou eu aqui, ó. O canto da boca vai para baixo. Não, aqui, o ó. canto da boca para baixo, daí já não é o bigode chinês, são as linhas de marionete. É da boca para baixo. Mas Eu sei também que fosse o bigode chinês, porque o é o formato de cima. esse. O bigode chinês é o de cima. Ah, então não é. Esse eu não tenho. Então, mas o preenchimento ainda é um procedimento também muito realizado nos consultórios. A gente gosta bastante, porque é o que mais muda. Hoje a gente não vai com o intuito só de rejuvenescer. A gente fala assim, beautification, embelezar o rosto da pessoa. Então a gente vai tirando, corrigindo, como se fosse uma escultura. A gente vai corrigindo os detalhes com o uso do ácido hialurônico. Só que, como a doutora falou, é um procedimento que tem os riscos, né? Então tem que ser feito por uma pessoa que tem bastante experiência no assunto. Doutora Aparecida, um outro problema
muito desagradável, tanto para homem quanto mulher, é que no processo de envelhecimento, umas partes da pele começam a cair, né, nos braços, aqui perto das axilas. Fica aquilo que na linguagem popular são as pelancas. Como é que resolve isso, se é que já apareceu algum resultado bom? Então, quando no início dessa flacidez, né, e hoje em dia as pessoas querem, às vezes, tá com peso um pouquinho superior, querem emagrecer, então no consultório dermatológico nós temos os bioestimuladores, que são estimuladores de colágeno, certo? Onde a gente faz essas partes, tipo assim, o braço, interior de coxa, até o bumbum mesmo. Então, nesse nível, quando inicia, pode ir no dermatologista, que é um tratamento também seguro, tranquilo, você tem ótimos resultados. Claro, quando tem uma certa já grande flacidez, daí é o bisturi. Mas você indo no começo tem grandes resultados. E também aparelhos, né? Então hoje a gente tem um aparelho chamado ultrassom microfocado, que quando você inicia a sua flacidez de rosto, principalmente, e ainda não é caso, você ainda não quer um preenchimento, então você pode fazer esse ultrassom microfocado, é um tratamento profundo, mas assim, tranquilo, você sai na mesma hora, porque ele vai trabalhar o músculo e os dois tipos de colágeno, 3, que faz com que apareçam as rugas. Então, é uma coisa também muito usada, que não muda você em nada, e você começa, então, a ter como se fosse um exercício muito intenso para essa parte da bochecha, por exemplo, essa parte do papinho aqui embaixo, você vai trabalhando com esses aparelhos no consultório. É uma coisa também que foi um grande avanço antes de um preenchimento, ou pode vir junto com o preenchimento. Doutora Jaqueline, o que é que tem havido de avanço nos filtros solares, né? Sim. Então, os filtros solares, hoje eles evoluíram bastante, né? Principalmente a cosmética deles. Então, assim, eles vêm mais sequinhos, os filtros para usar no rosto, eles vêm com uma cosmética ótima, né? Às vezes com base, com cor, fáceis da pessoa querer usar, né? Fazer o uso. E eles também aumentaram a proteção. Hoje em dia a gente sabe que essa luz visível, né, a luz do celular, a luz fluorescente de dentro de casa, elas emitem radiações que vão manchar a pele, né? Então o melasma, grande parte das manchas, eles são sensíveis à luz visível, ao calor, ao infravermelho. Então os filtros mais modernos hoje, eles já vêm com essa proteção contra a luz visível, né, que antigamente não se falava. Então isso também melhorou bastante, né? Então a gente hoje não tem por que não usar filtro solar. O filtro solar deve ser usado diariamente no rosto, diariamente, né? E uma dica que eu dou assim, para que mulher, de preferência, escolha filtros solares com cor. O com cor, ele protege melhor para mancha do que o sem cor, né? Só complementando aqui, hoje em dia até eles também têm antipoluição, porque o que foi visto? Principalmente em cidades grandes, existem micropartículas que a gente não vê no ar, que são dos plásticos, né, que se usa indefinidamente, muito plástico. Então, hoje em dia os protetores solares já vêm com uma substância chamada antipoluição, que realmente ele abre o caminho para o protetor ficar em contato com a pele. E uma dica, isso é uma coisa nova também, que eu tenho falado para meus pacientes ultimamente, não chegar com filtro solar muito próximo à linha do cabelo, tá? Porque hoje em dia a gente tem uns tipos de queda de cabelo novas que não existiam antes dos anos 90, que é a alopecia frontal fibrosante, que hoje em dia fica se pesquisando por que ela apareceu e tem se, às vezes, relacionado com o uso do protetor solar em excesso perto dos pelos, né, do cabelo, da linha do cabelo. Então, sempre deixar um dedo na testa, não chegar muito próximo e evitar também o uso nas sobrancelhas. Doutora Jaqueline, nós temos apenas 2 minutos para o final do programa, mas eu não quero terminar sem falar de um outro problema de pele, que é o vitiligo. Surgiu alguma novidade no tratamento do vitiligo? Olha, o vitiligo, ele faz parte das doenças autoimunes, né? As doenças são causadas por inflamações no organismo, então é um grupo enorme de doenças, o vitiligo, a psoríase, a esclerose múltipla, a artrite reumatoide. Então eles têm um grupo de doenças que são causadas por processos inflamatórios no organismo. E agora a grande novidade para essas doenças são os inibidores da JAK. Então, assim, são medicamentos
medicamentos caros que ainda estão em início de tratamento, mas que já têm tido respostas para aqueles casos muito difíceis, então já estão conseguindo melhorar. Existem agora até tentando esses inibidores da JAK em cremes, né? Então é a grande esperança para o tratamento do vitiligo. Eu agradeço as participações da doutora Jaqueline, da doutora Aparecida. Tem mais uma ouvinte ligando, infelizmente não vamos poder colocá-la no ar, porque estamos com o tempo esgotado. Como eu dizia, agradeço as participações das duas brilhantes dermatologistas, agradeço a audiência de todos que nos acompanharam e os convido a estarem novamente conosco no próximo sábado, a partir das 8 da manhã, na sintonia da Rádio Piratininga, para mais um Bom Dia Saúde, quando teremos um outro tema da medicina com uma outra equipe médica. Tenham todos um ótimo fim de semana.